Olá pessoal, estamos na parte 8 do estudo do livro Nosso Lar e agora André Luiz está conversando com Dona Laura. No nosso último vídeo, o Lísias havia saído com alguns amigos para o campo da música, deixado André ali com Dona Laura e ele vai conhecer a sua neta. A neta de Dona Laura chegara recentemente, vitimada por uma tuberculose. E ela estava muito chateada. Haviam sido longos meses da doença, havia transmitido para sua mãe a doença, que logo deveria chegar a nosso lar também. E o seu noivo havia ficado desolado, segundo ela imaginava. É quando a avó começa a lhe corrigir o pensamento, que ela deveria se animar, pois afinal de contas, ela estava com muito suporte ali de várias pessoas. Tinha a família toda que montou toda uma estrutura ali no lar para ela. Se vocês pensarem que ela conseguiu a autorização para que a neta estivesse com ela, o que não era comum. Geralmente esses espíritos eram socorridos em enfermarias, mas como Dona Laura tinha as condições e o equilíbrio para receber a neta, ela estava em casa, sendo cuidada diretamente pelos familiares. E ela fala com a neta que naturalmente o noivo vai desposar outra e que provavelmente seria aquela Maria da Luz que levava flores para ela todos os domingos. Afinal de contas, era muito natural, ele era jovem e que seria muito egoísmo dessa neta prendê-lo a si, querendo que ele simplesmente amasse a ela. E quantas vezes a gente faz isso, não é? Se desencarna aí algum marido, esposa, a gente quer que ele espere do lado de lá, sejam 20, 30 anos, e parece que se casar de novo aqui é um grande pecado. Na verdade, a gente quer por egoísmo outro, a gente quer a vaidade de eu sou melhor do que a fulana, do que o fulano. Como assim vai se casar com aquele lá? É um convite para que a gente pense nisso também no nosso dia a dia, nesse apego que nós temos às outras pessoas, quando na verdade o amor ele é livre. E a Dona Laura vai falando essas questões para a sua neta, que fica horrorizada. Credo, mais justo com a minha amiga. E ela lhe chama atenção, mas não seria melhor justamente ser uma pessoa que você conhece, que você tem algum afeto, do que uma qualquer que você vai muito provavelmente brigar ainda mais, se desentender de forma mais grave? E ela continua ali falando da importância de ela se recuperar, se reabilitar e continuar a sua vida para que mais para frente eles possam se reencontrar em equilíbrio. E continua também aqui no próximo capítulo o André Luiz conversando com a Dona Laura sobre as atribuições da Dona Laura em casa. Se vocês se lembrarem, esse é um livro lá da década de 40, na verdade até na década de 30, porque no final ele vai passar lá pela época da Segunda Guerra. E eles falam sobre a questão da posição da mulher no lar. Naquele tempo, a mulher começava a sair para o trabalho. E André Luiz estranha, porque em nosso lar as mulheres tinham ali várias funções já bem de trabalho na sociedade, o que não era comum então. E ela conta que sim, ela cuidava da casa, tinha suas obrigações no lar. E que na terra era uma cópia do que acontecia ali, que portanto dá a entender que iria progredir dessa forma, como de fato hoje as mulheres trabalham muito mais fora. E ela fala que a mulher e o homem devem fazer esse encontro num ângulo reto. Se a mulher sobe, o homem se encontra nesta faixa. Mas não quer dizer, gente, que está subindo é superior, não. Ela fala da questão da criação, de você sair de si, de vibrar, de levantar aquele lar energeticamente, de trazer o carinho, o amor, esse envolvimento, essa doçura que a mulher tem, enquanto o homem trabalha para o progresso horizontalmente, nas questões imediatas do ser.
Agora, a gente tem que pensar que os dois são importantes, né? Não adianta eu simplesmente evoluir, subir, se eu não cuido do presente. Aliás, se eu não cuido do presente, como é que eu vou subir? E ela fala dessa união dos dois, que era um erro, muitas vezes, a forma como era conduzida essa entrada da mulher no mercado, querendo brigar com o homem, porque na verdade a mulher deveria sim trazer essa doçura para o trabalho, enquanto o homem deveria trazer essa praticidade e essa capacidade de enxergar o dia a dia e a funcionalidade para o lar. Então, os dois juntos fazerem um trabalho de conjunto para que este lar, sendo a base da sociedade, se reflita como um todo. Nas palavras do livro, olha só, o homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Dona Laura fala que ela tem 8 horas de atividades diárias de trabalho, como todos ali na colônia, e que ela se sentiria envergonhada de não tê-las e simplesmente ficar ali cuidando do lar. Ela ainda traz uma frase importante, que quando ela recebe crianças para serem cuidadas no lar, ela recebe bônus hora em dobro. E o que é o bônus hora, gente? É a recompensa que eles recebem lá em nosso lar pelo trabalho. São horas de trabalho contadas e vale aí, entre aspas, como um dinheiro, como uma espécie de moeda de troca para que eles possam frequentar os locais da colônia. E no próximo vídeo eu vou explicar direitinho para vocês. A gente vai falar sobre propriedade, sobre bônus hora e o trabalho na colônia. Se você gostou, curte, compartilha. Ficou com alguma dúvida? Comenta, pergunta aqui embaixo e me segue também lá nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo. Um beijo para vocês.